Hoje, Antônio Ferreira da Rocha, Bartolomeu Ferreira Ribeiro, Brás Paulo de Pereira Júnior. Presente. David Antônio Sanches. Presente. Edmilda de Lima Belar, presente. Francisco Carlos Branquiano. Tamara Pérez Santos. Presente. João Batista Gonçalves. Presente. João Bosco de Castro Borges. José Carlos da Silva. Presente. José Lucílio da Silva Júnior. Presente. José Osmar de Castro. Presente. Lázaro Borges Sonodeira. Lindomar Francisco Tavares. Otaviano Marcos de Amorim. Valdir Reis de Jesus. Vicente de Paula Souza. Senhor presidente, ata do regimental. Os vereadores estão presentes. Havendo no regimental, em nome do povo de Patos e sob a proteção de Deus, declaro aberto a reunião. Solicito a vereadora professora Edmilda que faça uma oração suplicando a presença de Deus e que acompanhe os trabalhos a serem desenvolvidos, que os demais vereadores e pessoas presentes acompanhem. Eu convido a todos para que de pé, então, façamos essa oração da campanha da fraternidade, né? Que estamos aí vivenciando neste ano de 2016. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus da vida, da justiça e do amor, tu fizeste com ternura o nosso planeta, morada de todas as espécies e povos. Dá-nos a subir na força da fé e em irmandade ecumênica, a corresponsabilidade na construção de um mundo sustentável e justo para todos. No seguimento de Jesus, com a alegria do Evangelho e com a opção pelos pobres. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Solicito a vereadora secretária de B proceder à leitura das correspondências. A Sua Excelência, o senhor Bartolomeu Ferreira Ribeiro, presidente da Câmara Municipal. Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar os projetos de lei 465 e 466, 2016, para apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, atenciosamente pelo Lucas Rodrigues, prefeito municipal. Ilustre presidente, sirvo-me presente para expressar toda a minha alegria e agradecimento pela indicação do meu nome ao recebimento do título de cidadão honorário de Patos de Minas, conforme o decreto legislativo número 830/2016. Estou honrado pela distinção e feliz pelo reconhecimento ao meu trabalho junto ao Poder Judiciário desta cidade. Fiquem certos, os ilustres representantes do povo de Patos de Minas, que jamais esquecerei a homenagem e que serei sempre e que honrarei a confiança em mim depositada. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais vereadores desta cidade por tão singular homenagem. Atenciosamente, José Humberto da Silveira. São essas as correspondências, senhor presidente. Nesse momento convido o vereador Lindomar Francisco Tavares para falar na fase de orador escrito. O vereador irá falar sobre os diversos assuntos de interesse da comunidade. Boa tarde aos colegas vereadores, à mesa diretora, aos amigos da imprensa que se fazem presentes e todos os convidados nesta tarde. Senhor presidente, vou fazer uso da palavra, mas como o senhor mesmo já tem visto, nós vimos preparado para um tipo de apresentação, para a utilização de diversas imagens que nós colhemos no município afora, mas somente agora fomos surpreendidos com a informação de que o nosso data show não está funcionando nessa oportunidade. Então farei uso da palavra de maneira mais breve, mas já contando,
por gentileza, com alguns minutos na próxima sessão legislativa, ou quando nós tivermos data show aqui em funcionamento, para que nós possamos expor algumas imagens de interesse da nossa comunidade. Serei breve, serei rápido, tratarei de uma pauta positiva, levantarei inicialmente, senhores e senhoras, inclusive as pessoas que nos acompanham em suas casas pela NTV, levantarei apenas 2 ou 3 pontos de preocupação que eu entendo que é um ganho para a comunidade, um ganho para o município de Patos de Minas e também para a nossa região. Inicialmente falarei aos senhores e às senhoras, com todo respeito, sobre a questão que preocupa referente à Superintendência de Planejamento Ambiental, SUPLAN, que vocês sabem que tem uma importância muito grande para todos os munícipes e que hoje nós somos dependentes do município de Uberlândia. Tudo aquilo que nós dependemos no sentido ambiental, tudo aquilo que nós dependemos, inclusive aquilo que mais se discute, se debate em termos de administração, que é licenciamento para pontes, licenciamento para obras, que há algum tipo de impacto ambiental. Quando nós debatemos as questões referentes ao cascalho, que muito se fala aqui na Câmara Municipal, porque somos extremamente e diretamente ligados à zona rural, onde esse assunto está sendo sempre comentado. E Patos de Minas já apresentou ao Estado, em algumas oportunidades, a necessidade de que se resolva a demanda referente à SUPLAN, porque entendemos que Patos de Minas hoje, por ser uma cidade polo, por termos obras constantes, por termos ações diretamente ligadas ao meio ambiente de maneira constante, que nós deveríamos ter uma unidade da SUPLAN aqui no município de Patos de Minas e no Alto Paranaíba. Apesar que o governo estadual não reconhece Alto Paranaíba, não tem dado o reconhecimento necessário à nossa região e ao Alto Paranaíba. Respeitosamente ao nosso Noroeste, aos amigos que compõem o Noroeste, hoje se fala Noroeste todo momento, mas não se fala mais Alto Paranaíba no governo do Estado. Apesar de que nós temos nos nossos livros, na nossa história, essa demanda apresentada de maneira bastante coerente com respeito a cada uma das regiões. E até então, nós, pelo menos, aqueles que amam Patos de Minas, que amam aqui a nossa região do Alto Paranaíba, não abrem mão em hipótese nenhuma de que nós tenhamos sempre essa referência de Alto Paranaíba. Mas a informação que corre nos bastidores da política, inclusive em Belo Horizonte, e que nós até já debatemos com deputados, que nós temos ligações, é de que essa unidade do SUPLAN, tão desejada por Patos de Minas, está para sair, mas para Unai e não para a cidade de Patos de Minas. Então essa manifestação que faço nesse momento é no sentido de que nós, que temos acesso aos representantes em Belo Horizonte, que nós possamos apressar e fortalecer esse apelo da necessidade da SUPLAN que temos dentro do nosso município. É uma questão de sensatez, é uma questão de valorizar o município de Patos de Minas e, por consequência, o Alto Paranaíba. Com todo respeito, óbvio, que merece a cidade de Unai, o Noroeste, que então seja implantada uma unidade aqui em Patos de Minas e que seja implantada uma unidade, então, no Noroeste Mineiro, na cidade de Unai. Passo para outro ponto de preocupação, inclusive sobre o assunto anterior, senhor presidente. Eu solicito ao senhor que peça à nossa equipe de retaguarda que nós façamos uma carta ao governador e, por também em consequência, ao nosso vice-governador, que é natural de Patos de Minas, o senhor Antônio Andrade, com a assinatura de todos os vereadores, caso concordem, reforçando esse pedido dessa unidade da SUPLAN aqui em Patos de Minas. E eu tenho certeza e conheço os senhores vereadores que têm ligações profundas, até mais próximas que eu, com o vice-governador, e eu tenho certeza que vocês, nós todos, um trabalho não individual, mas um trabalho coletivo, que nós possamos sensibilizá-lo, para que nós possamos colocar todas as nossas assinaturas. Se o senhor puder preparar até para hoje, o senhor fez de maneira individual, senhor Antônio Sotonhão, e até parece que não surgiu efeito, porque os comentários, infelizmente, até o momento, é que está indo para outra região. E se o senhor puder colocar a sua assinatura novamente conosco, de maneira coletiva, vai ser muito importante. Eu conto, nós contamos com o apoio do senhor e de todos os demais colegas vereadores. Outra preocupação, e que eu tive a confirmação hoje, senhores vereadores, e público presente, amigos de casa, é sobre o descaso que está passando os diabéticos aqui no município de Patos
Patos de Minas, consequência também em todos os municípios. Vocês estão acompanhando esse drama. Nós não estamos tendo nas unidades de saúde seringas para que as pessoas diabéticas possam fazer a aplicação dos medicamentos, em especial, claro, a insulina, e além disso a tira, que mede diariamente o nível de glicose dessas pessoas. Essa situação já acontece há vários meses e, por consequência, não tendo a distribuição nas unidades de saúde, as famílias estão sendo obrigadas a comprar. Sabemos que muitos têm as suas condições financeiras e que conseguem adquirir. No entanto, nós estamos tendo um número grandioso de famílias, e eu fiz nos últimos 3, 4 dias um levantamento. Se pessoas de 85 anos, 74 anos, crianças de 12 anos, 35, não importa a idade, todas as pessoas que estão acometidas com esse problema, elas estão sendo atingidas. Falta seringas, falta as tiras de medição há vários meses. A obrigação é de quem? Como sabem, e hoje eu tive a confirmação do senhor Lindomar Babilônia, que é o responsável pela Superintendência Regional de Saúde, a responsabilidade é do Estado. Ou seja, o Estado está falhando com Patos de Minas, o Estado está falhando, na verdade, com todos os municípios, com a ausência desses materiais que são necessários. Não é só com Patos de Minas. O Lindomar Babilônia hoje, ele confirmou que realmente existe esse problema há meses e talvez só consiga normalizar num prazo de 60 dias. Talvez consiga normalizar num prazo de 60 dias. E aí tem uma explicação que basicamente eu já havia até adiantado, mas ele deu a explicação. É justo que a gente manifeste aqui o problema e dê a justificativa. Até porque o Lindomar Babilônia, no meu entendimento, ele não é o responsável direto, porque acima dele existem outras pessoas que deveriam ter tomado as providências em tempo hábil. Doutor Francisco, aqui em Patos de Minas nós criticamos muito as licitações, né, que ocorrem e que estão sendo realizadas. Só que no Estado está acontecendo a mesma coisa. Por 3 vezes nós tivemos licitações desertas. 3 vezes licitações desertas. Até parece, aí não sabemos, doutor, dentro das suas falas até, se nós estamos dando exemplo para o Estado está dando exemplo para Patos de Minas em termos de licitações. A verdade é que 3 licitações desertas. Ou seja, não apareceram interessados em vender seringas, em vender as tiras necessárias para o Estado. Agora abriu-se uma nova licitação, que deverá levar um prazo de 2 meses, caso apareça empresa interessada em fornecer, para que nós tenhamos essa concretização de maneira positiva, porque se não aparecer ninguém interessado, mais uma vez, quem vai prorrogar o prazo do Estado, sem seringas, sem as tiras para os diabéticos. Fora medicamentos que também estão faltando, infelizmente. Outra questão que eu tive a confirmação hoje do senhor Lindomar Babilônia, que já foi até citado e foi motivo de debate em outras oportunidades, é a questão do SAMU regional, que está confirmado para Patos de Minas, mas só que nós estamos numa pendência, Brasil. Um problema que envolve 4 questões especiais onde poderá ser o SAMU regional, Tonhão. Primeiro, o município cedeu um terreno ali atrás da SEASA, você lembra? Acontece que, para construir a unidade ali do SAMU regional, ficaria em torno de 4 milhões de reais e demoraria muito tempo. Então, esquece aquele local. O município veio, recente, colocou à disposição um prédio onde funcionava a UPA, da Avenida Marabá. Depende de reforma. Então, é mais um motivo para atrasar essa questão. Aí agora, surgiu, por parte do coordenador, do prefeito de Lagoa Grande, o senhor Márcio Valeriano, se eu não estiver enganado, o Marcos Valeriano, a possibilidade de colocar a unidade do SAMU ali onde funciona a parceria, o centro de atendimento em parceria com o Unipan, aquele prédio do Unipan. Mas aí a informação que depende de questões jurídicas, que pode impedir essa possibilidade, e também de cabeamentos, computadores, mas a questão jurídica é a que mais pega. E também, por isso que eu estou citando a questão jurídica, e também, vamos alugar um local, também cai na mesma situação. Então tem que ser um prédio público e, até o momento, não se tem a definição desse prédio público. Parece que o mais próximo é onde funcionava a UPA da Marabá, mas dependendo de uma reforma a ser revisada naquele setor. Bom,
Hoje também faz parte da nossa pauta, eu gostaria que os senhores depois observassem com carinho, que é um tema relacionado à Associação Mineira de Salva-Vidas, que está na pauta, não é isso? Está na pauta de hoje, para ser aprovado em Brasília, vai passar pelo Senado e pelo Congresso, uma lei nacional criando a profissão de salva-vidas civis. Para isso, foi feito um pedido a essa casa, nós estamos apresentando aos senhores hoje, que essa casa simplesmente aprove essa moção de apoio à criação dessa lei. E eu quero fazer esse pedido aos senhores, já foi tratado com o nosso jurídico, está na pauta, é apenas um documento apreciado por senhores vereadores, que será levado pela MISVIC para Brasília, demonstrando que a Câmara Municipal de Patos apoia a criação dessa lei, da associação, da criação da Lei Nacional de Salva-Vidas. Diversas câmaras municipais Brasil afora já fizeram essa aprovação que está sendo apresentada aos senhores hoje. Trato de vocês, após essas preocupações, trato com vocês de uma pauta positiva, apenas para mostrar à sociedade de Patos de Minas algumas coisas que, mesmo com dificuldades, estamos realizando, estamos trabalhando, e cada um busca o seu trabalho dentro da dignidade e dentro da honestidade. Onde tem algum recurso, a gente tem tentado buscar, para levar até a nossa sociedade, que é carente, principalmente de obras e de assuntos positivos atualmente na política, mas apresento aos senhores, especialmente ao Distrito de Major Porto, a confirmação e já a assinatura de convênio e definição da empresa que vai fazer o asfalto em várias ruas daquele distrito, inclusive já com o governo federal, que nós temos que ressaltar, que tem os seus problemas, mas no fim, ali no fritar dos ovos, depositou 50% dos recursos para a implementação de asfalto, e nós apontamos, inclusive com placas já distribuídas nas diversas ruas de Major Porto serão asfaltadas, as placas já estão distribuídas com os devidos recursos. Major Porto receberá asfalto na rua João Jerônimo, recurso que está aprovado desde 2013 de emenda do deputado federal José Humberto Soares, quando exercia sua função. O recurso está devidamente depositado na conta da Caixa. A empresa que ganhou a licitação já está executando obras de asfalto aqui dentro de Patos de Minas, em algumas ruas, e imediatamente iniciará na zona rural, passando pela rua João Jerônimo, em Major Porto, rua Padre Martins, rua Dona Bina e também na rua Alfredo Cândido. Essas serão as ruas que estarão recebendo nesse primeiro instante este asfalto e que faz parte de um anseio antigo daquela comunidade, das pessoas que lá residem. Quero lembrar mais uma vez aos senhores e senhoras que tudo isso está preparado com imagens, mas nós não temos condições de apresentar as imagens aos senhores nessa oportunidade. Outro assunto positivo, também que apresentamos aos senhores, e também temos que agradecer, nesse caso aqui, ao deputado estadual doutor Eli e ao governo do estado pela assinatura de um convênio recente que nós conseguimos, que é um convênio de R$60 mil para a implantação de academias em diversos bairros de Patos de Minas. R$60 mil, esse convênio já está devidamente assinado. Esse valor será depositado nas contas do município, que com licitação irá adquirir as academias que serão implantadas. Lembro aos senhores que no ano passado já conseguimos recursos e foi implantada uma academia ao ar livre no bairro Residencial Gramado, aqui em Patos de Minas, que é um bairro muito bom. As famílias adoraram esses equipamentos e estão sendo utilizados de uma maneira muito sadia por todos do bairro. E agora, o nosso trabalho culminou nesses recursos de R$60 mil e nós estaremos implantando, através do município em breve, academias nos bairros, na Praça Aldo Joaquim Silva, no bairro Planalto. O bairro Planalto será agraciado. Já havia uma demanda de muito tempo que eles vinham solicitando. O presidente da comunidade, da Associação de Moradores, nos apresentou e a Praça Aldo Joaquim Silva será beneficiada com essa academia. Outra academia que será implantada agora nos próximos dias, até para valorizar a obra de cobertura da quadra de esportes, e aqui eu ressalto o trabalho, na oportunidade, foi citado do Bartolomeu, da Dona Edmê, que fizeram um trabalho naquela região, porque nós temos que trabalhar de maneira unida e ressaltando aqueles que realmente buscam o interesse e o bem da comunidade. A quadra foi coberta agora recentemente e nós estamos implantando ali no Cristo Redentor uma academia ao ar livre, na Praça Vicente Manu, Cristo Redentor. Então fica esse registro também nessa quadra ali do bairro
Cristo Redentor. Também na Praça Taídes de Deus Vieira, no bairro Novo Horizonte. Esse bairro também, diante da demanda, das solicitações apresentadas a nós por parte da comunidade, também terá esse benefício implantado nos próximos dias, com o convênio já assinado, assim que adquirido. O bairro Novo Horizonte também será beneficiado com uma academia ao ar livre. Eu confirmo na Praça Taíde de Deus Vieira. E também indicamos uma academia ao ar livre, apesar dos pedidos diversos para vários distritos do município. Essa academia será implantada na Praça Jorge Veneroso, em Major Porto, que também estará recebendo uma academia ao ar livre. A comunidade também está bastante ansiosa por esta implementação, que será em breve. Nós esperamos que o setor de convênios da Prefeitura, que eu faço um registro especial, é um setor que funciona muito bem. Os trabalhos junto ao Estado já foram finalizados, dependendo tão somente que o recurso seja repassado. Recurso esse, eu repito, conseguido pelo deputado Dr. Eli, que nos agraciou com essa emenda em favor desses locais dos quais nós fizemos as indicações. Já finalizando, nós estaremos entregando uma patrulha mecanizada agora nos próximos dias. Já tivemos o prazer de entregar uma com emenda do deputado José Humberto Soares, quando deputado, na comunidade de Café Patense. E agora chegou uma patrulha mecanizada também, que já está adquirida, foi inclusive vistoriada ontem pelos responsáveis da Caixa Econômica Federal. Já está aqui em Patos de Minas com todos os equipamentos, que é um trator LS80 Plus traçado, que será encaminhado agora nos próximos dias para o povoado de Horizonte Alegre, ao Conselho de Desenvolvimento Comunitário daquele setor. É uma patrulha mecanizada que conta com ensinadeira, grade aradora, grade niveladora, pulverizador de 600 litros e também uma carreta. Isso já está em Patos de Minas, estamos definindo com o secretário de Agricultura, Carlos Neneg, a data que estaremos fazendo essa entrega. E por fim, aqui nós estamos com a imagem, que vocês não podem ter acesso, mas de um encontro que tivemos no ano passado com o deputado federal Lincoln Portela, que está em exercício, é mineiro, é do nosso partido, Partido da República, quando ao lado do Kelson Carlos Clemente, que é o presidente do partido em Patos de Minas, do nosso amigo Paulinho Babilônia, que é advogado em Brasília, com Lincoln Portela nós conseguimos assegurar de maneira definitiva, junto ao governo federal, recursos da ordem de R$500 mil, que estão sendo aplicados aqui nessa praça central, que é conhecida Praça dos Boiadeiros, que fica aqui de frente a Vesúvio, é uma área central realmente de Patos de Minas, que agora até recebeu toda uma proteção, que até estava sendo questionado pela população que passa em volta, que estava sendo risco. Na verdade, sim, estava sendo risco. Mas já está em andamento a obra, aproximadamente R$500 mil aqui na Praça dos Boiadeiros, do centro de Patos de Minas. Eu volto a frisar, recursos assegurados pelo deputado federal Lincoln Portela. A visita que fizemos a ele, estávamos com receio devido a todos aqueles problemas financeiros do final de 2015, mas quando fizemos a visita, o trabalho já havia sido feito em emenda, o trabalho foi efetuado com rapidez. Infelizmente, o governo federal depositou os recursos necessários na conta da Caixa Econômica Federal para atender essa demanda aqui do município de Patos de Minas. Na verdade, é da ordem de R$448.464. É para frisar, fazer justiça com todos os poderes que nos ajudam, seja ele estadual, seja ele federal, seja ele municipal, e também fazer referência àqueles que intermediam a liberação desses recursos para o município de Patos de Minas, que são extremamente importantes. Deixo aqui, senhor presidente, o meu agradecimento ao senhor, a toda a mesa diretora, aos demais colegas vereadores, aqueles que nos acompanham aqui e aqueles que nos acompanham em casa. Espero, numa oportunidade breve, estar apresentando outras demandas positivas para a sociedade patense. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, essa palavra. No horário de comunicação, o vereador Teniano Marques. É o seguinte, essa palavra. Senhor presidente, eu queria aproveitar inclusive até a televisão, eu gostaria de fazer um requerimento que fosse depois enviado também a saúde, né, aqui em Patos, a todos os hospitais particulares, para que os hospitais pudessem colocar plantão
de médico oftalmologista, otorrino e também de psiquiatra. Veja bem, estou presente em Patos de Minas, tantos hospitais, e nós não temos um plantão de oftalmologista. Temos tido muitas pessoas, às vezes trabalham na construção civil, e o pessoal diz, às vezes cai um cisco no olho, uma coisa difícil, não tem plantão aqui em Patos de Minas. É lamentável. E então nós queríamos, com todo carinho, para que isso pudesse beneficiar a população. Mesmo essa semana, precisei de um oftalmologista, não consegui. É muito difícil. Então, que tivesse um plantão nos hospitais particulares, né, ou em outro local aí, para atender a população. Então, gostaria de fazer esse requerimento, senhor presidente. Obrigado. O momento, às vezes, não é oportuno, mas para que a gente não passe de fazer esse requerimento. Você vai fazer o requerimento ou indicação? Não, depois é um requerimento, né? É um requerimento. Depois o doutor Gabriel vai organizar para nós. Continuando na colaboração, vereador João Bosco. Senhor presidente, professora Edmir, demais vereadores, meus senhores, senhoras aqui presentes, todos que estão nos assistindo pela NTV, eu peço a palavra, na verdade, senhor presidente, aproveitando essa fase de comunicação, vou ser sucinto, para reportar todos 3 temas que eu considero importante a população está ciente. O primeiro deles é um fato inusitado que aconteceu em Patos de Minas. Eu acho que nunca, pelo menos que eu tenha conhecimento, nunca na história da nossa cidade tinha acontecido uma censura num programa de televisão. Censura essa por uma decisão que não me cabe questionar, mas que cabe a gente pontuar de forma reflexiva sobre o papel, inclusive, do Poder Judiciário. Muitos criticam o Poder Executivo, criticam o Poder Legislativo, mas no Judiciário parece que tem uma blindagem, poucos têm a ousadia ou a coragem de pontuar, inclusive de forma democrática, algumas críticas. E é esse o meu motivo de estar usando, nesse momento, a fase de comunicação para reportar este fato. A NTV teve que tirar do ar o último programa Espaço Feminino, dirigido pela brilhante, competente jornalista Ludmila Bahia. E qual é o motivo da censura? E eu vou chamar de censura porque de fato foi censura, de proibir que esse programa viesse ao ar e fosse, inclusive, a população tivesse acesso a um tema e uma agenda tão importante do qual seria debatido o programa até então censurado. O programa era, inclusive, num tema sobre o estupro. O estupro que, inclusive, tem que ser colocado no âmbito não só da consciência das pessoas, mas no âmbito da política pública na área da saúde. Na área da saúde e na área da segurança pública também. Infelizmente, o doutor Marcos Caminhas teve uma interpretação diferente e mostra, inclusive, a dicotomia que nós estamos vivendo no Ministério Público e o Poder Judiciário. O Ministério Público estava presente no programa, um representante do Ministério Público, um promotor de justiça da mais alta capacidade intelectual, que é o doutor Paulo César Freitas, que era um debatedor do programa, do tema. Tinha psicólogo, tinha outro lá que não me lembro o nome, e coordenado pela competente jornalista Ludmila Bahia. Infelizmente, teve que, respeitando a ordem judicial, a NTV teve que suspender o programa. Espero que, numa instância superior, possa vir debater esse tema, que inclusive essa casa tem a obrigação de estar colocando na agenda política da nossa cidade. A NTV hoje, ela é uma ferramenta e é um dos instrumentos mais democráticos no que tange a informação. Até porque a NTV, além de ter um papel pedagógico, papel educativo, ela também despertou uma participação
um poder de dar oportunidade àqueles que não tinham oportunidade de ter voz, de ter vez. E ela é um espaço democrático, e eu sou testemunha disso e tenho orgulho de falar, e rendo aqui a minha solidariedade à jornalista Ludmila Bahia, bem como também ao presidente daquela instituição, a NTV. Todos que zelam pela democracia, da informação, principalmente pela transparência, têm que defender a NTV neste momento. E eu, inclusive, faço questão de tornar isso público, mesmo contrapondo a um pensamento jurídico. Apesar que no Supremo, o Dr. Francisco Brachiano é um mestre, um competente professor, sabe muito mais do que eu. No próprio Supremo tem suas divergências de opinião, os próprios juízes do Supremo, tanto é que tem resultados que dão 6-5, 7-4, enfim, mostra que não tem uma hegemonia de pensamento. E essa é a riqueza da democracia. Mas no Poder Judiciário de Patos eu nunca vi uma decisão unilateral tomada, inclusive, com um único objetivo, que é cercear o direito à informação, e informação, inclusive, de um tema tão importante, com a presença, inclusive, de um membro, um promotor de justiça para debater esse tema. Se contar para outros aí, poucos irão acreditar, mas isso de fato aconteceu. Fica aqui esse registro. O segundo ponto, senhor presidente, é que eu quero comunicar. Eu não fiz na primeira reunião, a primeira reunião nossa, se não me engano, presidente, se eu estiver errado, Vossa Excelência me corrige. Foi, se não me engano, 20, 23 até 25 de janeiro. 28 de janeiro. A segunda reunião ainda não tinha feito o levantamento que eu solicitei ao controlador dessa casa, o senhor Jonas Aparecido Alves. O senhor Jonas Aparecido Alves, num documento assinado por ele, faz um relatório que está aqui, do que eu, como vereador, economizei não tendo o terceiro assessor. E comunico e faço questão de registrar aí, nessa casa, que em primeiro momento, num contexto e numa conjuntura totalmente diferente do que nós estamos vivenciando hoje, eu abdiquei de ter o terceiro assessor. Quero que registre aí que eu, a partir desse ano, contratei o terceiro assessor. Registre em ata e depois, em momento posterior, eu irei fazer exposição dos meus motivos porque o terceiro assessor hoje faz parte do meu gabinete. Eu economizei em 3 anos, de acordo com o controlador geral, R$ 148.621,36. Não deixar de registrar em ata que hoje o vereador Bosquinho tem em seus quadros, como funcionário, o terceiro assessor. Essa é uma questão que eu faço questão de registrar. O último ponto, senhor presidente, é a respeito do Ministério Público. O Ministério Público, numa decisão, inclusive solicitada pelo Dr. Paulo César de Freitas, a respeito daquela doação da iluminação pública predileta, nos dá a certeza que naquele momento, eu enfrentando os diretores da predileta, enfrentando inclusive todos os funcionários que eles trouxeram aqui, enfrentando o contraditório, mostrando para a população que não poderia tirar o dinheiro público da iluminação pública para repassar para a predileta 1.748.000, que o prefeito estava cometendo um crime. E mais uma vez, aquilo que eu falei tudo aqui na Tribuna Livre, usando 25 minutos ali na Tribuna Livre, o parecer e o resultado final do Ministério Público, me dando toda a razão, inclusive consultando o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Patrimônio Público, dá também a ciência que o vereador Bosquinho tinha razão quando denunciou a inconstitucionalidade daquele repasse dos recursos públicos para a empresa privada. Tirar 1.748.000 e repassar para a predileta era um crime. Eu denunciei
denunciei isso na frente dos diretores, na frente de funcionários que não tinham, inclusive, nada a ver com essa história, que vieram aqui dentro da Câmara a pedido do patrão, a pedido daqueles que tinham interesse de pegar o dinheiro público e usar, enquanto as nossas ruas estão cheias de buraco não, tem até caverna, cheio de casca caindo, e nem tem chuva mais. Então, fica registrado, e quem quiser ter acesso a esses documentos do Ministério Público, isso é público, está no site do Ministério Público, e quem quiser uma cópia também está em minhas mãos, e vou deixar uma cópia aqui com a Câmara Municipal. Esse é meu registro, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador João Batista. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que estão assistindo à reunião. Senhor presidente, quero comunicar que nós tivemos ontem em Belo Horizonte, pela segunda vez, participando lá de uma manifestação onde envolveu lá vários funcionários públicos, mas principalmente integrantes da Polícia Militar, e sobre o escalonamento do nosso pagamento. O governo Fernando Mendes escalonou o pagamento dos funcionários em 3 parcelas. Então nós achamos um absurdo, nós tivemos no Horizonte dia 2 do mês passado, tivemos ontem também. E durante esse mês, outro absurdo que anuncia o corte de 360 milhões do Instituto de Previdência, do PSM, que é o instituto próprio da Polícia Militar e dos seus dependentes. Mas aí o governo já recuou, pelo menos ele alegou que não vai fazer o corte, mas nós vamos fiscalizar, porque é um absurdo, já é um instituto que vem aí, está pegando. Quem depende dele, às vezes, nós temos que marcar uma consulta, levar meses para ser atendido. Às vezes não é culpa dos próprios funcionários dos hospitais, dos profissionais, mas é do sistema. Então vem o governo com essa arbitrariedade, que escalonou o pagamento dos funcionários e ainda mexeu no nosso instituto. Ontem nós tivemos lá, fomos lá na Assembleia Legislativa, lá os deputados da Polícia Militar que estavam presentes, o Sargento Rodrigues, deputado federal Superintendente Gonzaga, e o deputado também que deu um apoio para a gente, o Alex Santiago. E depois nós deslocamos lá para a cidade administrativa, onde fizemos uma manifestação aproximadamente 1 hora, 1 hora e meia, onde parou o trânsito da avenida lá, então todo um tumulto grande lá, mas tudo em prol dos direitos do funcionalismo público. Então nós estamos presentes aí em toda a cidade do estado, diretamente ou indiretamente. Eu acho um absurdo o governo fazer isso, principalmente com os funcionários. Então está aqui a nossa manifestação, e ontem foi deixado claro lá que, se continuar, a polícia vai questionar isso, não vamos aceitar o governo mexer no nosso instituto. Então ontem foi questionado lá em Belo Horizonte, se continuar o parcelamento e mexer no nosso Instituto de Previdência, ontem foi deixado claro que a polícia vai parar, mas o intuito não é esse. Eu acho que nós temos que defender a população, estamos aí para isso. Então, deixa aqui o nosso manifesto. Se continuar, nós voltamos para o Horizonte de novo, dia 1º. Palavra do vereador Francisco. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham, que nos honram aqui com suas presenças, aquelas pessoas que nos assistem na TV. Eu quero, antes de começar minha fala, só fazer aqui justiça a alguns colegas na fala do João Bosco, apesar da imprensa citar lá que o vereador João Bosco foi contra aquela medida da predileta, vários outros colegas também se manifestaram contrariamente e votaram contrariamente aquilo. Né? Foi aprovada, nós já ouvimos, o Ministério Público, inclusive, hoje deu uma entrevista falando em ação de improbidade contra aqueles que votaram favoravelmente. Não foram todos, né, os vereadores, somente alguns. Então, parabenizo o João Bosco pela coragem e os demais, especialmente o Guiguinho, que desde o início, né, se levantou contra esse projeto, que havia consultado a CEMIG em Belo Horizonte, etc. Bom, senhor presidente, já que estamos nessa fase de comunicações, nossa questão de comunicar, mas na verdade era parabenizar o secretário Fábio Amaro pela realização da Copa Rural. Nós tivemos lá, o senhor estava lá presente, o vereador Lindomar estava lá, o Carlos Batista e o Lázaro Borges, né? Nós tivemos a participação de 28 equipes, todas de comunidades rurais, foi uma coisa muito interessante. Citou por inúmeras vezes os vereadores que contribuíram de alguma forma para a realização daquele evento, né? E eu quero aqui só deixar os meus parabéns e dizer que é uma coisa que nós devemos incentivar, porque é uma forma de
congraçamento entre todas as comunidades. Nós tínhamos vários jogos na chuva, e não tinha ninguém machucado, todo mundo, né, em festa. Então, eu peço a palavra só para fazer essa comunicação. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra. Palavra, vereador Túlio. Senhor presidente, demais componentes da mesa, demais vereadores, funcionários, assessores da casa, gostaria de cumprimentar também as pessoas que estão presentes aqui na nossa sessão. Cumprimento aqueles que acompanham a nossa reunião pela NTV e peço a palavra, senhor presidente, para comunicar que ontem estive presente no município de Rio Paranaíba, acompanhando a entrega de uma obra do governo do Estado. Estava presente o governador do Estado, vários secretários, deputados e lideranças da nossa região, onde o governador Fernando Pimentel entregou, não só para a cidade de Serra do Salitre, Rio Paranaíba, a obra da MG 230, uma obra que estava paralisada, foi uma das primeiras a ser retomadas pelo governo do Estado a partir de janeiro de 2015. E naquela oportunidade, inclusive, o governador citou que essa obra, como várias outras, foram citadas e cobradas nos fóruns que estão sendo realizados pelo Estado. Então, no território noroeste, aquela obra foi uma das que foi cobrada, foi colocada como prioridade, foi iniciada a obra e foi entregue ontem à população de Rio Paranaíba, Serra do Salitre, mas não só para essas duas cidades, não só para esses dois municípios, mas para toda uma região e, por que não dizer, para todo o Estado também. E naquela oportunidade, o governador já sinalizou também a aprovação da retomada da obra que liga Carmo do Paranaíba ao distrito de Quintinos, assim como outras obras que estão sendo retomadas. E faço esse registro para estar trazendo, inclusive atualizando junto a essa casa e a população, a importância dos territórios de desenvolvimento que foram implantados pelo governo Pimentel. A oportunidade que a sociedade tem de participação, inclusive nós, enquanto membros da Associação das Câmaras do Alto Paranaíba e Noroeste, nós temos aqui a participação de alguns companheiros da casa na direção na executiva da associação. Tivemos a oportunidade de fazer um debate amplo, enquanto Associação das Câmaras, dentro dos 5 eixos propostos pelo governo do Estado, e levamos essas discussões, essas sugestões ao fórum quando aconteceu o momento de apresentação, que foi na sessão que teve na cidade de Paracatu. Então, esse novo modo de fazer governo está acontecendo, apesar das dificuldades. O governador, inclusive, colocou as dificuldades financeiras pelas quais o Estado atravessa. Não é novidade para ninguém, mas o empenho, o trabalho, a dedicação de todo o governo para estar atendendo às necessidades da população e atendendo principalmente essas demandas que têm origem na discussão, no debate da sociedade e na definição de prioridades. Muito obrigado. Palavra, vereador Braz Paulo. Senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores, a todos que estão presentes aqui na nossa Casa Legislativa, a todos os servidores. Eu queria retomar, foi citado aqui alguns aspectos, a questão da cidade e os buracos. Tem gente que fala que é um buraco só, você entra na entrada e quando sai, acaba. Mas desde a semana passada, particularmente, acompanhando a questão da licitação, acompanhando as questões referentes ao trabalho, inclusive enviando ofício ao senhor prefeito, e finalmente a primeira licitação saiu, agora dia 9 de março, uma segunda. Acreditamos que talvez nem seja o suficiente, porque o que acontece? Em alguns casos não é tapar buraco, vai ter que retirar todo aquele pedaço e necessariamente recapear. E também não é uma questão pontual, é que toda a cidade está tomada pela questão dos buracos, em alguns lugares verdadeiras crateras. E solicitei ao senhor prefeito, inclusive, e acredito que ele vai fazer isso, inclusive já tem matéria veiculada no portal Patos hoje, que as equipes de trabalho sejam convocadas, que sejam várias as equipes, que sejam pagas as horas extras, que se faça da melhor forma possível, se necessário
até um estado aí de emergência, porque nós temos um prejuízo que é material dos veículos, Tonhão, mas temos também um prejuízo humano, porque nós temos ciclistas, pedestres e particularmente motociclistas que estão caindo por causa da questão dos buracos. Então não é simplesmente o prejuízo financeiro, mas a gente tem um prejuízo também da integridade física das pessoas. Então quanto mais rápido essa operação efetivamente começar, segundo a fala do Executivo, se inicia na segunda-feira. E nós esperamos que, de fato, esse trabalho seja iniciado nas áreas mais críticas, mas que ele atenda finalmente a toda a população, e tanto o meu quanto o gabinete dos demais vereadores também vão estar aí recebendo as informações e as demandas da população. Então fica aqui como registro a importância da nossa participação, eu falo enquanto casa legislativa, da busca dessas respostas. O Lindomar falava aqui da questão da licitação, e é preocupante como que algumas empresas, inclusive, David, aquelas que têm monopólio de certos produtos, colocam a saúde pública a risco. Porque o que nós sabemos, na verdade, que não é só a questão das pessoas que têm diabetes. Nós sabemos, inclusive, que algumas pessoas que dependem de alguns produtos cardíacos, produtos com relação ao câncer, produtos e medicamentos ligados a doenças raras, uma ampola pode custar 30, 40 mil reais, eles estão achando pouco e param a produção para forçar o governo, por ordem judicial, a comprar pelo preço que eles querem. Então, na verdade, aqui em Patos de Minas a gente só tem uma pequena ponta do problema, mas na verdade algumas partes do nosso país, algumas empresas, na verdade tomaram de assalto e fazem da vida das pessoas um meio de vida. E muitas vezes essas pessoas morrem no processo e não conseguem receber o medicamento que precisa. Muitas vezes nem com ordem judicial, porque não se consegue comprar o produto. Às vezes, inclusive, fora de licitação. Então, fica aqui a minha palavra também. Eu acho que um agradecimento a todos os vereadores que estão aí empenhados em ajudar a resolver estes, né, e outros problemas. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado. Proposições sem discussão. Solicita a Comissão de Legislação, Justiça e Redação a devolução dos projetos analisados na reunião do dia 29 de fevereiro para discussão e votação. Palavra, senhor presidente. Palavra o vereador Francisco. Senhor presidente, projeto de lei 4331 de 2016 do Executivo Municipal, que cria o Conselho Técnico Gestor do Parque Municipal do Mocambo. O projeto, na verdade, recebeu parecer contrário da comissão, na qual eu fui o relator, e justifico o parecer. Diz o projeto: fica criado o Conselho Técnico Gestor do Parque Municipal do Mocambo, órgão colegiado deliberativo, composto por 7 membros titulares indicados por instituições da sociedade civil e igual número de suplentes. Não diz quais são as instituições da sociedade civil e nem quem teria competência para escolher quais são essas entidades. Se nós quisermos criar um conselho de entidades, nós devemos dizer quais entidades, senão nós colocamos isso na mão sempre do prefeito. Ainda, justificando o parecer, o Conselho Técnico Gestor do Parque Municipal do Mocambo, a presidência do Conselho será sempre exercida pelo Poder Executivo. O Poder Executivo, como entidade, não exerce poder absolutamente nenhum. Certamente quem o representa é o prefeito. Criar um Conselho Deliberativo de 7 membros, cuja presidência fica na mão do prefeito, significa dizer que vai ficar do tamanho que está, já que o Mocambo não é nenhum órgão público, mas simplesmente um espaço público. Tudo isso vai continuar na gestão do prefeito. Então, eu entendo que, por falta de técnica legislativa, o projeto não deve ser aprovado. Caso o senhor prefeito queira, ou ele retira o projeto através da liderança e encaminhe dizendo claramente quais as entidades ele pretende e quem do Poder Executivo efetivamente vai presidir esse conselho. E volto a dizer, ele não é consultivo, ele é deliberativo. Palavra, vereador Braz Paulo. Assim que o senhor devolver o projeto, eu já peço de antemão vista do mesmo. Eu tive a oportunidade de ver, inclusive já tinha anotado aqui,
né, pedir vista desse projeto, porque eu acredito que ele pode ser, caso não possa ser melhorado nessa casa, que seja retirado. Porque o Mocambo, ele precisa, claro, de um conselho gestor. Quanto mais pessoas que apoiarem o Mocambo, independente do governo que estiver no período, merece toda a nossa atenção. Mas, repito as palavras do Chico quando ele diz o seguinte: se é o executivo que vai definir, o executivo já define, então para que o conselho? O conselho todos nós damos. Obrigado. Ainda, senhor presidente, projeto de lei complementar 664 de 2016, de Cabo Batista, que altera o disposto no anexo 4 da lei complementar 320, de 31 de dezembro de 2008, que institui a revisão da lei de zoneamento, uso e ocupação de terrenos e edificações do município de Patos de Minas. Essa casa, através dos vereadores Edmê e Vicente, realizaram na semana passada uma audiência pública para nós tratarmos disso. Na mesma semana em que nós encerramos a audiência pública, nós nos deparamos com projetos tentando alterar o zoneamento. Nesse caso, mudando apenas um quarteirão da rua Quando Getúlio, com coeficiente de aproveitamento de 1,8 para 3,0. Se nós considerarmos a outorga, nós estamos dobrando a capacidade de construir ali. E eu entendo, salvo melhor juízo, que esse projeto deve caminhar na mesma esteira dos demais. Ou serão votados todos juntos com os demais que se encontram nessa casa, ou aguardarão a revisão do plano diretor. Por isso, eu também ofereci parecer pela rejeição do projeto em primeiro turno. Projeto de lei 664. Também projeto de lei da autoria de Vossa Excelência 663, que também visa alterar o zoneamento. Com a mesma justificativa do primeiro, eu ofereci parecer contrário, pedindo aos colegas a rejeição de todos os projetos ou a retirada pelos autores e uma definição da nossa política urbana com mais seriedade e sem essa questão de casuísmos. Projeto de lei 4306, de autoria do Executivo, que acrescenta o parágrafo 1º ao artigo 2º da Lei 72/17 de dezembro de 2015, que autoriza a dação e pagamento de imóveis, em imóveis, né, a Romero Romão e Edilson Luiz de Lima. Nós aprovamos no final do ano passado um projeto de lei autorizando a dação em pagamento de imóveis do município para pagamento de uma dívida de um acordo judicial que já havia sido entabulado. E que nesse acordo, por nossa interpretação, as despesas de transferência, não só dos imóveis dados em pagamento, como também dos imóveis desapropriados, ocorreriam por conta de ambas as partes. Só que, diante da situação financeira do município, chega um projeto de lei do prefeito pedindo que as despesas decorrentes de custas cartorárias correrão por conta dos despropriados, ou seja, o que está sendo beneficiado, ficando os mesmos isentos do pagamento de IPTI. Nós fomos fazer uma análise mais aprofundada no projeto e percebemos que as despesas cartorárias serão muito superiores ao valor do ITBI, do qual, se fosse responsabilidade do município, não pagaria ele mesmo. Então o município está propondo que isente o ITBI dos expropriados, né? E que, ao contrário disso, ou em troca disso, os expropriados banquem as despesas cartorárias. Vieram aqui orçamentos fundamentando e salvaguardando que no final vai haver uma economia para os costos do município da ordem de R$65 mil. A comissão e eu, como vereador relator, ofereci parecer favorável pela aprovação na questão de constitucionalidade. Projeto de lei 4311 do vereador Otaviano Marques, que altera a redação dos incisos 1 e 2 do artigo 3º da lei 7211 de dezembro de 2015, que autoriza a concessão de direito real de uso à empresa Silifértil Ambiental, que nós já havíamos também discutido nessa casa e ofereci parecer pela aprovação. E depois da reunião da CNJR, aportou nessa casa um projeto de lei de autoria do Executivo, acrescentando incisos 2º e 3º ao artigo 1º da Lei 75/50 de janeiro de 2016, ao tempo que autoriza a abertura de crédito especial para a criação de elementos de despesa. Como nós falamos aqui ainda, enquanto presidente dessa casa, por ocasião da aprovação do orçamento, como o orçamento foi feito de afogadinho, né, e cheio de suposições, eu naquela oportunidade frisei que a cada reunião desse ano nós estaríamos alterando o orçamento e parece que, infelizmente, a minha previsão está se concretizando. Trata-se da transferência da substituição, né, de dotações orçamentárias
para transferência de recursos públicos do município ao Corpo de Bombeiro Militar para manutenção do SAMU, da parceria do SAMU entre bombeiros e município. A comissão também ofereceu parecer favorável e solicita a Vossa Excelência que, consultando os nossos demais pares, incluam na pauta para votação nessa tarde. Os demais são projetos de lei 4323 de 2016, lei de Antônio Sanches, denomina Antônia Nascentes da Fonseca, atual Rua 3, localizado no Jardim Itamaraty. Projeto de lei 4326 de José Lucílio da Silva Júlio, denominando Vicente Antônio Gomes, a atual Rua 20, no bairro Jardim Panorâmico. E do Lázaro Borges Oliveira, denominando Maria de Fátima Dias Oliveira, a atual Rua 12, localizado no bairro Planalto, todos com parecer favorável. É o que tenho para o momento, senhor presidente. Por gentileza. Peço a palavra, senhor presidente. Favorável, vereador João Bosco. Senhor presidente, no momento que Vossa Excelência fica em critério da mesa, dessa presidência, em relação a todos os projetos pautados, que tange e aborda sobre o plano, sobre o zoneamento, nosso plano diretor, eu solicito vista de todos. Eu entendo que aquela audiência pública foi importantíssima para nortear algumas reflexões e balizar os nossos pensamentos e as nossas análises mais críticas. Infelizmente, o plano diretor está sendo fatiado mais uma vez e fragmentado. É necessário que nós o discutamos no seu conjunto. E por isso eu já solicito a vista dos 3 projetos pautados. Além disso, quando eu saí daquela audiência pública, e aí quero cumprimentar a professora Edmei e também o vereador Vicente por essa iniciativa. Mas fiquei, inclusive, impactado em saber, numa audiência pública de quase 3 horas de duração, com a presença do secretário de Planejamento, o mesmo, pelas informações que eu recebi, não manifestou um A sequer, inclusive sobre posicionamentos críticos que eu fiz aqui, bem como o doutor Chico Franquiano. Um secretário de Planejamento, que vem numa audiência pública, que deveria falar em nome do município, e que deveria ser o primeiro indutor de colocar na agenda política da nossa cidade o plano, a rediscussão do plano diretor, porque é uma questão legal, não é impositiva, tem que ser feita, e mais uma vez o município fica em silêncio, mesmo depois daqueles grandes debates que nós fizemos aqui. E aí cumprimento inclusive os expositores daqueles dias, mesmo com pensamentos diferentes que eu tenho deles. Mas eles vieram aqui e fizeram a exposição do que eles entendem e pensam para a cidade. Infelizmente o secretário, senhor Vigílio, não manifestou um A sequer, nem para falar em nome da Prefeitura Municipal. Isso é uma vergonha, mais uma vez, na nossa cidade. Senhor presidente. Palavra, devolução dos projetos ainda, assim, devolver a discussão. Vereador, Vamos dar uma devolver? Deixa eu devolver. Apenas uma, Otaviano. Senhores, eu vou fazer a devolução dos meus projetos, Otaviano, na sequência. Há uma dúvida em relação a esse zoneamento, o 663 e também o 664, que foi sugerido pela comissão, pelo doutor Francisco, como falou anteriormente, a retirada ou tem o parecer contrário. O posto agora pede vista, vocês vão manter e vão colocá-los em votação essa tarde ou não? Não está na hora da discussão do projeto. Na hora da discussão do projeto eu vou perguntar o parecer da comissão. Tá. Porque já foi, se for pela iniciativa, já passou vários projetos desse jeito nessa casa e a iniciativa sempre foi parecer favorável. Perfeito. Eu ouvi o Chico falando anteriormente, salvo engano, eu posso até corrigir caso eu esteja equivocado, que foi parecer contrário. Depois nós tratamos sobre isso. Estou fazendo a devolução do projeto de lei 4.313 do vereador senhor Antônio Ferreira, em relação a esse projeto apresentou emenda, em relação àquele que já foi tratado na reunião passada, foi sugerido que fizesse algum tipo de alteração, voltado para as dependências que recebem clientes aqui no município de Patos de Minas, estabelece a obrigatoriedade das agências bancárias a cumprirem algumas obrigações. E quando nós falamos de agências bancárias, senhores, nós estamos falando, e especialmente também daquelas que estão espalhadas pelos bairros de Patos de Minas. É uma pequena unidade, uma pequena mercearia,
em que coloca lá um caixa para receber uma conta de água, uma conta de luz, para a pessoa facilitar a vida dos seus clientes, das pessoas que ali circulam. Havia algumas exigências que nós entendemos naquele momento, quando manifestamos a comissão, que seria prejudicial, porque você estaria obrigando, por exemplo, uma pequena mercearia lá no cantinho da cidade a ter que colocar, por exemplo, banheiros, a ter que colocar bebedouro e uma série de outras exigências que fariam que aquela mercearia que estava prestando um serviço para a comunidade falasse assim, olha, não dou conta, porque se eu tiver que instalar tudo isso, é melhor que eu devolva esse trabalho de bancário para a devida rede bancária e não faça mais isso. Ou seja, aquilo que aparentemente tem um olhar positivo, mas torna-se um pouco incômodo para a comunidade, para as pessoas que prestam serviço. E o Chico vem com a emenda agora. A emenda do Chico do doutor Francisco, é para que seja colocado bebedouro. Não é isso, doutor Francisco? Eu estou pedindo um bebedouro para essas empresas, esses comércios que prestam esse serviço bancário. Fica só nisso? Na verdade, porque a lei que criou essa obrigatoriedade para agências bancárias, ela diz que nas agências bancárias e estabelecimentos de crédito, né? E a lei já define o que é estabelecimento de crédito, atendendo a todas. Sim. Vai estar daqui a pouquinho para a apreciação dos senhores vereadores, está sendo devolvido. Esse que eu disse é o projeto 4313. Está em nossas mãos e já tem um parecer contrário da comissão, mas eu vou segurar esse projeto para não melhorar nada, até porque eu volto a frisar que a melhor situação para isso seria a retirada por parte do Executivo, que é um projeto que dispõe sobre o cancelamento de débitos. São débitos que, se forem totalizados, giram em torno de mais de 110 milhões de reais. Mais de 110 milhões de reais. Seria como dar anistia, ou seja, o município deixar de ter esses contribuintes como os credores, apesar de que são credores dos anos 80, dos anos 90, e o município alega o cancelamento desses débitos de que irá aliviar o seu sistema, porque ano a ano vai estar no sistema, o sistema que não funciona, infelizmente, mas ano a ano vai estar no sistema essas cobranças, esses débitos. Lamentamos aqui que quando na época em que poderia ser feito a cobrança por parte do Executivo, não foram feitas pelas administrações passadas também. A recente até foi extremamente criticada por cobrar, antes que terminasse o prazo, ela cobrou, e as anteriores não cobraram. Infelizmente, em muitas situações isso passa, não sabemos os motivos de cada administração, mas agora elas ainda estão lá no sistema. São 100 e tantos milhões de reais. E nós já falamos que não depende do legislativo para que possa acontecer essa transformação, essa mudança ou essa retirada. E além disso, nós já percebemos que provavelmente haverá uma dificuldade de interpretação por parte de alguns setores. Muitos porque não acompanham no dia a dia, outros vão manifestar ou vão citar, por exemplo, que o município está abrindo mão de receber 100 e tantos milhões, ou que a Câmara Municipal está aprovando uma anistia de tantos e tantos milhões para tantos e tantos credores do município de Patos de Minas. Esses valores, eles não irão realmente cair nos cofres do município, mas entendemos pelo parecer contrário, o doutor Bartolomeu. Mas esse projeto é o projeto 4309. Mas nós vamos segurá-lo, eu sou o relator. Oi. O senhor me permite? Sim. Então, na verdade, eu gostaria inclusive de solicitar a Aline, que é tão prestativa, eficiente, que ela solicitasse ao senhor prefeito que retirasse esse projeto. Esse projeto não faz sentido para nós aqui na Câmara. Ele é um projeto que o Executivo tem total autonomia para resolver essa questão. Autonomia, inclusive, segundo a gente conversava aqui, constitucional, não é isso? Então, quer dizer, e outra coisa, é um projeto que nós estamos dizendo aqui, olha, são todos aqueles, será que todos estão anexos aqui? Então, quer dizer, a gente não tem, na verdade, nem todos, de fato, que estão sendo, vamos dizer, entre aspas, anistiados. Então, aquilo que é constitucional se cumpra e, segundo o que nós sabemos, o Executivo tem total liberdade, né, vereador, não, para fazer isso como algo que é de praxe. Infelizmente, se não foi efetuado em tempo hábil, o município, mais uma vez, ele acaba sendo
penalizado, mas a gente sabe também que são coisas que vêm de administração desde a década de 80. Obrigado. São todos prescritos. Todos Você me permite uma parte, vereador Lindomar? Só concluindo, gosto de passo imediatamente, só lembrando então que são todos prescritos, mas eu gostaria de ouvir uma justificativa, seja do secretário de Finanças ou do Clarindo a respeito, por isso eu vou segurá-lo nessa oportunidade, apesar de parecer o contrário, não entrará em votação nessa oportunidade. Passo a palavra ao colega João Bosco. Serei rápido, vereador. É, na verdade, para reforçar a tese que o Brás está defendendo em Vossa Excelência, mas ao mesmo tempo que o prefeito encaminha um projeto dessa magnitude, o vereador que tiver, vota contra. Vamos podar o mal pela raiz, fazer o executivo, esperar o executivo recolher, retirar um projeto que nem deveria ter colocado para essa casa, é mais uma vez uma amostra do que é a prioridade desse governo. É um governo sem norte, sem rumo, ele não sabe o que faz, ele reclama que não tem dinheiro e fala que manda para essa casa um projeto cancelando mais de 100 milhões em dívida que o município tem a receber. Vota contra, vereador. Vamos votar contra esses projetos que esse prefeito tem abusado dessa Casa Legislativa. É esse o lamento e o desejo que Vossa Excelência me acompanhe no meu raciocínio, pelo menos uma vez, vereador, pelo menos uma vez acompanhe e derrotar um projeto desse. É isso. Muito obrigado. O senhor sabe que, inclusive, nós já o acompanhamos em outras oportunidades e elogiamos sempre a vossa conduta, mas nessa questão aqui eu volto a frisar. O parecer da comissão, meu parecer como relator, é um parecer contrário. Mas eu quero ouvir do próprio secretário de Finanças, e eu até solicito que nós possamos trazê-lo na próxima reunião da CLJR, se ele encontra algum argumento que nos convença. Apenas esse é o posicionamento. Do contrário, vamos votar na próxima reunião legislativa ou, quem sabe, a retirada. Mas eu agradeço a vossa intervenção. E, para finalizar, estamos devolvendo também para a votação 4325 da dona Edmê, que denomina Leontina Alves de Almeida, atual Rua 4, no bairro Residencial Barreiro, e também o projeto do senhor Vicente de Paula Souza, que denomina Pastor José Carlos Silva, atual Rua 19, localizado no bairro Afonso Queiroz, aqui em Patos de Minas. Sendo só para o momento, eu agradeço. Palavra ao vereador Tobiano. Senhor presidente, para a votação, devolvo o projeto 4314/2016. Parecer favorável do vereador Antônio Copaz. O projeto de lei 4280/2015 autoriza a doação de imóvel à empresa Inocas Soluções de Meio Ambiente. Esse projeto tem uma emenda da comissão. Do vereador João Batista, denomina Tenente Raniel Batista de Camargos, atual Rua 24, localizada no bairro Jardim Panorama. Também do vereador Antônio Ferreira da Rocha, Tonhão da Copasa, denomina Jordino Sabino Neto, atual Rua 9, localizada no bairro Coração Eucarístico. Também da vereadora Erlinda de Lima Velar, denomina Jesuína Pinheiro de Magalhães, atual Rua 30, localizada no bairro Jardim Panorama. Todos com parecer favorável. Projeto de lei 4280/2015 autoriza a doação de imóvel à empresa Inocas Soluções em Meio Ambiente Limitada. Em discussão, em votação, os vereadores de acordo permaneçam como estão. Aprovado 16 votos. Esse projeto tem uma emenda do vereador da comissão, né? Peço a vereadora Edmê para que faça a leitura da emenda. Emenda modificativa ao projeto de lei número 4.280/2013. Artigo 1º.
Desse a emenda aos artigos do projeto de lei 4.280/2015, a seguinte redação. Autoriza o Executivo a outorgar concessão de direito real de uso de terreno de propriedade do município de Patos de Minas à empresa Inocas Soluções em Meio Ambiente Limitado. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a outorgar em concessão de direito real de uso à empresa Inocas Soluções em Meio Ambiente Limitada, CNPJ número 22.817.025/0001-15, o imóvel pertencente ao município de Patos de Minas, destinado à construção da sede da concessionária, localizada na Fazenda Barreiro, registrado no cartório de registro de imóveis, sob o número R223.248 e R4.994, com as seguintes descrições. Primeiro, a área equivalente a 9.000 metros quadrados, parte do imóvel situada na Fazenda Barreiro, com área total de 27.190,61 metros quadrados, medindo 100 metros, 1 de frente, 419,69 metros pelo lado esquerdo, 71,94 mais 37,34 mais 14,12 mais 88,76 mais 51,32 mais 19,88 mais 65,69 mais 40,03 mais 6,47 metros em linhas quebradas pelo lado direito e 20,75 metros de fundo, procedente de área maior, de propriedade do município de Patos de Minas, havida conforme as escrituras públicas de desapropriação de terrenos. Parágrafo 1º. A concessionária deverá proceder à aberração da concessão de que trata esta lei à margem da matrícula imobiliária referente ao imóvel. Parágrafo 2º. As despesas para aberração do que trata o caput deste artigo e as demais obrigações tributárias ou não relativas ao imóvel, objeto de concessão de direito real de uso, correrão por conta da concessionária. Artigo 2º. O prazo da concessão é de 15 anos, podendo ser prorrogado por igual período através de termo aditivo, após demonstrada, comprovada a presença de interesse público primário favorável à prorrogação, mediante nova autorização legislativa. Artigo 3º. A concessão será rescindida de pleno direito antes do prazo previsto no artigo anterior, nos seguintes casos. Primeiro, se não for iniciada as obras de construção no prazo de 120 dias contados da assinatura do instrumento da concessão. Segundo, se não forem concluídas as obras e o empreendimento não entrar em regular funcionamento no prazo de 2 anos contados da data de publicação desta lei. Terceiro, se em qualquer tempo for dada destinação diversa ao imóvel ou de qualquer modo for desviada a sua finalidade, bem como no caso de extinção da concessionária. Quarto, se for transferido o terceiro por ato entre vivos, a qualquer título, o direito real de uso previsto nesta lei. Artigo 4º. Em caso de rescisão de contraconcessão, a qualquer tempo, o imóvel será revertido ao poder público, independentemente de indenização por construções, material ou serviços aplicados, que ficam incorporados ao imóvel, adequando-se à extinção do cartório de registro de imóveis competente. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá incluir no instrumento de concessão outras cláusulas e condições que julgar convenientes para o resguardo do interesse público. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Patos de Minas, 3 de março de 2015, assinados pelos vereadores Francisco Carlos Frepiani, Lindomar Francisco Tavares, Otaviano Marques de Amorim. Palavra, senhor presidente. Em discussão, o vereador Francisco. Doutor Francisco. Senhor presidente, a comissão, a qual eu presido, apresentou essa emenda até para nós tentarmos freamos a sanha dilapidatória do patrimônio público que o senhor prefeito instalou na nossa cidade. Toda reunião da Câmara nós estamos dando alguma coisa para alguém. Então hoje ele pede para nós doarmos 9 mil metros quadrados de área avaliadas em quase R$1 milhão. Nós fizemos a emenda fazendo uma concessão de direito real de uso, que dará ao empresário a oportunidade de construir ali a sua fábrica, a sua sede, e que, caso, durante esse período da concessão, a empresa venha desenvolvendo normalmente as suas atividades, gerando emprego, gerando renda, não tem por que tomar. E de toda sorte, o empresário informa que dentro de 90 dias ele vai aportar $3 milhões do Banco Mundial aqui na nossa cidade para esse investimento. Se em 90 dias o dinheiro está aqui, em 120 dias pode ser iniciado. Caso não se inicie, está automaticamente cancelada a concessão e o terreno volta não só para o domínio, mas também para a posse do município. Essa é a justificativa da emenda.